Vale a pena repetir uma informação dada pelo Leão Serva na reportagem. Uma empresa na Inglaterra gasta por ano 114 horas para acertar os impostos. Aqui a mesma empresa leva 1.500 horas, 13 vezes mais. Mariana, diante disso, a gente pode deduzir que as empresas também vão ter uma grande economia nos departamentos de contabilidade. Sem dúvida. Departamento de contabilidade e no departamento jurídico, porque essas horas não são só preenchimento, são também debatendo qual imposto incide, qual imposto não incide, quanto que eu tenho que pagar. Empresas que atuam em mais de um município, em mais de um estado, elas têm que trabalhar com diversas legislações. Então, assim, é o departamento jurídico, o departamento contábil, isso certamente vai ter melhoras quando a gente conseguir, né, criar uma nova cultura tributária do ponto de vista do consumo aqui no Brasil. Agora, a gente viu nesses exemplos aí, mundo afora, existe um IVA em cada país. O Brasil já tem 2 IVAs. Por que essa diferença? Então, aquilo que a gente estava falando antes sobre o processo de transição, né? Porque aqui o peso dos estados, inclusive, no processo de aprovação da reforma foi muito grande, né? Quer dizer, por quê? Porque os estados dependem muito da arrecadação de ICMS, que é hoje, e quando você vai substituir, e se você levar tudo isso para o governo federal, você vai generalizar a alíquota para todos eles. E existe um temor de que isso vai fazer com as economias estaduais. Então, a solução foram criar 2 mesmo. Para quê? Para ter uma parte do ponto de vista, respeitando a lógica federativa brasileira e para que os estados tenham maior autonomia na determinação aí das suas alíquotas, né? Então, você vai unificar a legislação, mas o estado ainda vai poder discutir qual vai ser a alíquota geral. Vai ter uma de referência, mas ele vai poder seguir com isso. E cada estado também vai poder ter alíquotas diferentes ainda? Da forma como está até agora, sim, baseado numa alíquota de referência. E coordenando a partir de um comitê que vai ser criado, onde vão estar presentes todos os estados e representantes dos municípios. Vamos ver agora no gráfico, então, a comparação da arrecadação brasileira com a OCDE. Aqui, a grande diferença que salta aos olhos, né? Primeiro, acho que o imposto sobre bens e serviços, que tem a ver com o imposto de consumo, que a gente já estava falando, e do outro lado ali o imposto de renda, né, na pessoa física. Olha como o nosso percentual de imposto de renda é baixo comparado com os demais países da OCDE. Né? Isso aqui são escolhas, né? Escolhas de onde... Quando a gente fala, né, de estrutura tributária, então assim, como que a gente organizou, né, o recolhimento de recursos da sociedade para que o Estado tenha dinheiro para gastar publicamente. É disso que se trata, né? Então, de onde vem essa organização? E quando a gente olha esse gráfico, você fala assim, o Brasil preferiu fazer isso retirando uma parcela maior daquele tipo de imposto que a gente falou que é regressivo e uma parcela muito menor do imposto de renda na pessoa física. Por que a OCDE tem uma parcela grande na pessoa física? Porque tributar a pessoa física significa afetar menos os negócios, né? Ou seja, deixar a economia andar, deixar tanto as indústrias como, enfim, os serviços andarem de maneira mais neutra em relação ao imposto, seguindo um padrão único. Mas se uma pessoa concentra grande parte de riqueza a partir desse funcionamento econômico, ela poderia contribuir, então, um pouco mais no processo distributivo. Então, eu vou justamente pegar a alíquota no imposto de renda da pessoa física, olhando para quanto de riqueza ela acumulou e entendendo que é importante ter algum tipo de justiça distributiva. Mas a justiça distributiva pega muito mais ali do que aqui. Então, acho que esse é um dos sinais aqui da nossa estrutura tributária em comparação com os países mais desenvolvidos. A reforma tributária que passou pela Câmara ainda não mexe nos tributos de renda, né? Vai ser uma segunda etapa que o ministro Fernando Haddad disse que vai mandar na sequência. Está prometendo para entregar junto com a lei orçamentária, né? Que é em agosto, final de agosto deveria vir, então deveríamos ter notícias de para onde vai essa questão da justiça tributária mais forte ainda, que é no imposto de renda. Você acha que vai ser mais difícil votar? Acho que sim, porque aqui mexe em mais interesses, mais medos do que pode acontecer em relação a isso e não tem essa... Porque na reforma tributária atual existe essa questão importante que é manter a carga tributária. Né? Então, dizendo, olha, vamos mexer em como se coleta os impostos, mas a gente não vai mexer no bolo total, não vamos tributar mais a sociedade. Eu acho que isso dá uma acalmada no processo. No imposto de renda, não. Acho que tem uma questão de, se você aumentar a alíquota, a ideia é justamente conseguir ampliar a arrecadação e aí como é que você vai mexer nisso, né? Enfim, mas acho que é bem importante se a gente quiser um país um pouco mais justo. A Câmara também criou uma cesta básica nacional, que até hoje não existe. Cada estado coloca os alimentos ali que acha mais essenciais. E essa cesta básica ficaria isenta de qualquer tributação. A gente ouviu o ex-ministro Maílson da Nóbrega dizer que acha que é um furo na água.
Você concorda? É porque tem uma confusão quando a gente tenta usar o processo do sistema tributário para tentar fazer a justiça como um todo. Assim, quando eu escolho alguns produtos, eu não estou escolhendo quem vai consumir aquilo, né? Tudo bem, a cesta básica tem um pouco mais, pesa mais no orçamento das pessoas de mais baixa renda, mas muita gente vai consumir leite, né? E se tiver uma pessoa que consome um leite que foi isenta, de alguma maneira você está gastando dinheiro público em cima de dando um benefício específico para uma família que teoricamente não precisa. Então não é o melhor mecanismo de se fazer justiça. A própria reforma traz um outro mecanismo que já é um pouco mais focalizado, como o próprio Mailson também falou, que é a questão do cashback, né? O cashback seria uma alternativa mais eficiente do ponto de vista de acertar mesmo. Sim, Mariana, você falou que imposto sobre o consumo é regressivo, então não tem que fazer nada para melhorar a justiça nisso? O cashback é um jeito de falar, vamos pegar então aqueles grupos, né, da família, então não é o bem consumido, mas é o grupo, né, o grupo de renda que mais precisa e isentá-lo de parte desses impostos. E é independente do que ele vai consumir. Até para dar uma certa autonomia, né? É uma questão de dignidade também, você poder consumir o que você quiser. Quando você começa a escolher que produto vai dentro disso, você está pré-determinando que tem um grupo ali que é de baixa renda, que consome isso e pronto, né? Então, você meio que congela. Então, acho que tem que organizar direitinho. Queremos fazer política distributiva? Vamos trabalhar uma boa reforma no ponto da renda e, eventualmente, acionar o cashback. E por que você acha que os deputados recuaram do cashback? Tem muitas negociações ali por dentro, mas é um mecanismo ainda pouco conhecido também. Acho que a forma como ele vai ser feito foi pouco discutida, né? Hoje o Rio Grande do Sul faz um ICMS, um modelo de cashback, no caso do ICMS, que é o Devolve ICMS, que, enfim, tem pouco tempo ainda de estrada para poder já ser uma referência, mas vem caminhando, que talvez ajude. Eu acho que, na prática, para os deputados, tem que ser compreensível. A mensagem vale muito, que foi mencionado aqui no VT, né? Cesta básica é uma mensagem conhecida, mensagem simples. Vamos desonerar a cesta básica. Isso a população entende e talvez nessa grande confusão do que é a questão tributária, fica uma mensagem positiva e aumenta o apoio público à reforma. E o cashback, né, já é em inglês, é tudo meio errado na comunicação. Então, acho que faltou para o mecanismo poder passar uma experiência mesmo, forma de comunicar para que isso ganhe também apoio para quem está lá votando.